amém? Eu quero convidar todos a ficar de pé para juntos nós lemos a palavra de Deus e em seguida estaremos orando, dando início ao culto desta noite. Nós vamos ler o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Graças a Deus. Eu quero convidar o pastor João Alberto e os demais pastores auxiliares aqui do trabalho para assentarem-se aqui conosco. Quero convidar o irmão André para vir aqui fazer esta oração. Bondoso Deus, Pai, nesse momento estamos aqui, Senhor, para te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Deus, pela tua palavra, abrir o entendimento das pessoas, Senhor, pela tua santa e maravilhosa palavra, Deus, dá entendimento às pessoas que vão ouvir a tua santa palavra, Deus. Deus maravilhoso, Deus, nos ensina segundo a tua vontade e fica conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abram a sua harpa cristã e vamos juntos louvar a Deus. É possível colocar aí no telão a letra do hino? Vai ser colocada aí no telão também a letra. Vamos todos juntos louvar ao Senhor com alegria, porque o Senhor está aqui presente neste lugar. Nós estamos aqui ao ar livre, mas o pedaço desta rua agora se transforma em um templo de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Já refúgio, glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia.
Esse glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os inimigos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos convidar a cantora, que daqui a pouco iremos apresentá-la lá de Sobral, do Ceará, para vir sentar aqui conosco. Ela e o seu esposo, pastor Mesquita também. Podem se dirigir aqui pelo lado esquerdo. Tem uma escada aqui para subir. Queridos, nós agora iremos fazer mais uma vez a leitura da palavra de Deus. E eu quero convidar o missionário Cleiton para fazer esta leitura bíblica, e em seguida ele estará orando, agradecendo ao Senhor pela leitura da sua santa palavra. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Leiamos a palavra de Deus encontrada em Hebreus capítulo 9 e versículo de número 17, até onde o Senhor disse amém. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 17. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Hebreus 9, 17 diz: porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púria, isope e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Amém. Oramos. Bendito e soberano Deus, Deus de Israel, do Brasil e do mundo inteiro, Senhor Redentor, dono de toda a glória e Pai de toda a humanidade, meu Senhor Deus, meu Pai, nesse momento um culto ao Senhor Deus, que nesse lugar, nesta noite, o Senhor use seus profetas, o Senhor use suas profetisas, com a palavra poderosa na boca e com a unção que não se encontra na terra. Meu Pai, nesse lugar, nessa noite, abre o teu céu de glória e de avivamento. Nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, salva almas para o teu reino. É o que te pedimos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Que nesta noite, meu querido irmão, meu querido amigo, que não é evangélico e que veio aqui prestigiar esse trabalho, esse culto, que você possa se sentir bem em estar aqui e com toda certeza Deus tem algo para você nesta noite. Nós convidamos o pastor João Alberto, né? Enviamos através ali do nosso irmão Ronaldo, né? Aqui a gente, o Ronaldo da Casa Shalom, ele é gerente de uma loja ali em Amarante, e por intermédio dele ele esteve lá em contato com a Assembleia de Deus em Água Branca, liderada pelo pastor José Gonçalves. Nós mandamos uma carta de convite e o pastor José Gonçalves prontamente nos atendeu, né? E nos enviando o pastor João Alberto, que é pastor auxiliar lá da Assembleia de Deus em Água Branca, está aqui conosco. E ele não está sozinho, ele está acompanhado de sua esposa, né? Ah, só os irmãos, né? Muito bem. Onde estão os irmãos que vieram de Água Branca? Estão ali. E também veio acompanhando o pastor João Alberto a banda Resete, né? Que também com muita disposição o irmão Ronaldo entrou em contato lá com eles e eles se dispuseram para estar aqui cooperando nesse trabalho conosco. Os irmãos querem dar os bem-vindos ao pastor João Alberto e a banda Resete e os demais irmãos lá de Água Branca que vieram cooperar conosco nesse trabalho. Digamos todos juntos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Pastor João Alberto é quem nesta noite nos entregará também a mensagem oficial deste culto. Temos aqui uma carta de recomendação procedente da Assembleia de Deus em Sobral, Ceará, e apresentando o irmão diácono Rafael Gomes Escócio, onde está o irmão, ali, e a sua esposa, que é também cantora, que louva o nome do Senhor Jesus. O nome da irmã Segeles, né? Segeles da Silva Teles Escócio, são da Assembleia de Deus em Sobral, Ceará, e estão passando aqui por São Francisco do Maranhão, né? Eles já estão vindo lá da Várzea Comprida, que é um povoado ali próximo ao Mimoso, e hoje eles vieram aqui para a sede para estar cooperando conosco. Nós foi uma surpresa para nós, mas olha que surpresa boa, né? A igreja quer dar os bem-vindos à cantora e o seu esposo, o diácono irmão Rafael. Se é verdade, digam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Para nós é um prazer contar com vossas presenças. Nós também temos a presença do pastor Raimundo Ferreira de Mesquita. Ele reside, é um pastor já jubilado, né? Reside na cidade de São Mateus do Maranhão e é um pastor pioneiro, um pastor desbravador, né? Pastor João Alberto, o pastor Mesquita, foi pastor no tempo que o pastor passava fome. Pois é. E é um grande homem de Deus e é uma honra muito grande. Merece todo o nosso respeito e consideração. E ele anda acompanhado de sua muito digna esposa, irmã Piedade. Onde está a irmã Piedade? Ah, está ali. A igreja quer dar os bem-vindos ao pastor Mesquita e sua esposa. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus. Nós temos irmãos das nossas congregações, o missionário Cleiton. Fique de pé, irmão, o missionário.
que dirige ali a congregação do povoado Bom Jardim. Ele está com a sua esposa e mais alguns irmãos. Onde estão os irmãos lá do povoado Bom Jardim? Tá lá a esposa dele, né? Tá ali. Levante a mão aí, os irmãos do... Muito bem. Alguns irmãos do povoado Bom Jardim. O pastor Raimundo. Venha para cá, pastor Raimundo. Também é nosso pastor aqui no campo de São Francisco do Maranhão. Ele está ali à frente da congregação do povoado Caraíba do Norte. E para nós é um prazer contar com a presença dele. A sua esposa também está presente. Onde está a irmã Raquel? E tem mais alguns irmãos aí de Caraíba. Está ali a irmã Raquel. Do Mimoso, tem algum irmão lá do Mimoso? Nós queremos também agora apresentar os nossos amigos que receberam aí um convite ou que ouviram aí o chamado do carro de som que nós passamos pela cidade. Nós queremos que se identifique. Levante a mão aí, você que não é evangélico ainda, mas veio aqui assistir o culto conosco. Ali deve ter mais gente ali por trás. A igreja quer dar os bem-vindos aos amigos. Vamos dizer todos juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos de outras igrejas aqui da nossa cidade, da Igreja Batista. Tem irmãos da Igreja Batista, né? Ali. Da Igreja Cristã Evangélica também. Que o Senhor possa abençoar. Sejam bem-vindos também em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar agora aqui o pastor Wellington para cantar aqui um corinho. Aquele corinho que diz: visitantes, sejam bem-vindos. Mas eu quero que seja feita uma coisa diferente agora. Nós vamos cantar diferente. Sabe o que é? Você que é crente aqui da Assembleia de Deus de São Francisco do Maranhão, você vai se levantar e vai cumprimentar aí a pessoa amiga que está prestigiando o culto conosco, assistindo o culto conosco. Dá para fazer isso? Dá? Pois se levante aí, encontre alguém, alguma pessoa visitante e cumprimente ele enquanto o irmão Wellington está cantando o corinho. Pastor Wellington. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor e em homenagem a você que está conosco, esta mensagem para você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós com Cristo estamos dizendo que a igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós com Cristo estamos dizendo que a Assembleia ama você. Deus te ama e nós te amamos e assim devemos viver. Deus te ama e nós te amamos e assim devemos viver. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós com Cristo estamos dizendo que os irmãos amam você. Deus te ama e nós te amamos e assim devemos viver. Deus te ama e nós te amamos e assim devemos viver. Ai, não foi, meu Deus. Graças a Deus. Nós vamos ouvir a banda Reset louvando a Deus com o hino. Logo em seguida nós iremos ouvir também a nossa cantora lá de Sobral, que está aqui participando do trabalho conosco.
isso um grande privilégio estar juntamente com os irmãos. Eu vou louvar a Deus com o hino que tem como título Pra Quê? Aleluia, glória a Jesus. Estão ali atrás dirigindo também. cidade
seu coração. Nós vamos ouvir agora a cantora. E enquanto a cantora louva a Deus, o vocal Joias de Cristo já se posiciona aqui na frente, certo? Sem perda de tempo, para estarem louvando a Deus também. Irmãos, quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Coisa boa é estarmos na presença do Senhor. Independente se é dentro do templo, se é fora do templo, mas nós sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, onde nós estivermos, querido, nós estamos alegres e sentindo a presença de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, pastor da igreja, por ter nos recebido com tanto carinho. Estamos aqui desde quarta-feira na região e quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor tem gerado de nós estarmos aqui conhecendo mais uma parte do povo de Deus, do povo que vai morar no céu. Aleluia. E eu sei que nessa noite o Senhor nos trouxe esse lugar para profetizar para a tua vida, que Deus ainda pode mudar a história. Profetizar na vida dos amados ouvintes que nessa noite se disponibilizaram a sair da sua casa, do seu lar, para vir ouvir a palavra de Deus, os louvores. E eu quero dizer para você que Deus é o Deus que toca, é o Deus que move, é o Deus que muda a história. É o Deus que quando você está pensando em desistir na caminhada, Ele chega, pega pela tua mão direita e te diz: não temes, porque eu estou contigo e sou eu quem te dou vitória. Se você veio receber essa palavra da parte de Deus, abre a tua boca e adora Jesus de Nazaré, que está presente nesse lugar. Amém? Solta o playback aí, querido, número 6 do CD Acordo. Os hinos que eu vou louvar vai estar no nosso CDs. Depois do culto vamos estar com eles expostos ali. Temos CDs de louvor, DVDs de mensagens, DVDs de louvor. Temos biblioteca digital, temos harpa cristã, CDs de harpa cristã e vários outros materiais. Passa lá, dá uma olhadinha e seja abençoado em nome de Jesus. Deu certo aí, irmão? Já está no ponto? Glória a Deus. Fala para quem está do teu lado, se você tem comunhão com Ele, com certeza você tem. Fala para ele: não é hora de parar. Não, irmão, tá fraco. Você tá cheio da unção, cheio do óleo, cheio do azeite. Fala com voz de profeta. A voz de profeta é aquela voz que estremece tudo quando ele fala. Fala com voz de profeta: não é hora de parar. Deus é contigo e Ele manda tu seguir em frente. Me dá só um retorninho pra cá, irmão, se puder caprichar aí pra mim, em nome de Jesus. Microfone, playback, capricha, deixa Deus te usar, que eu tô sentindo unção aí nesses teus dedos, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é contigo, Deus é contigo. Por que parar, por que desistir da caminhada? Por que baixar a cabeça e achar que não tem jeito? O Deus que muda a história, o Deus que se levanta do trono para te ouvir nessa noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Número 6. Aleluia. É a faixa de número 6. Esse CD é o teu Lázaro. Eu quero o CD Acordo. É o outro CD. Tem um nome em cima. Acordo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Faixa de número 6. Glória a Deus. Nessa noite, estamos aqui para te adorar. Quem veio adorar a Ele? Quem veio adorar Ele? Ele está presente. Abraça Jesus pelos olhos da fé nessa noite, querido. Aleluia, abraça Ele, toca Ele. Sente a presença agradável do Espírito Santo de Deus que move a tua vida. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, irmão.
eu quero te dizer que Deus te ama assim do jeito que você é. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o Deus Senhor, Ele chega com autoridade e estende a mão. Olha Ele estendendo a mão para ti. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia só ter fim e gozarás perfeita paz. Cadê os crentes que têm a paz de Cristo? Adora Ele! Mais uma vez, eu quero te dizer: Deus te ama do jeito que você é, da estrutura que você é. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor chega com autoridade e estende a mão. Deixa Ele tocar na tua vida agora. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, olha a angústia tendo fim, olha a depressão tendo fim, olha a tristeza chegando ao fim, e você vai gozar a paz, você vai gozar a paz, vai gozar a paz. Uma vez, outra vez, tenta outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Levanta a tua mão para o céu se você pode. Eu declaro em nome de Jesus. Deus começa a restituir pela tua casa. Deus começa a mandar bênçãos sobre a tua vida. Deus começa a fazer mover. Vai tentando um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, a angústia vai ter fim. Porque com Cristo não tem angústia, não tem tristeza. Ei, você vai gozar a perfeita paz. E gozarás perfeita paz. Eu quero perguntar quem tem a paz que excede todo o seu entendimento. Traz a perfeita paz. Oh, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você pegasse na mão do teu irmão. Vamos fazer uma profética em nome de Jesus. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Segura na mão dele aí, profetiza para a vida dele e diga: você vai gozar perfeita paz. Cadê os músicos? Deixa Deus te usar aí ligeirinho, irmão. E gozarás perfeita paz. Fala para ele: o Deus de Jeremias, o Deus dos profetas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele está aqui nessa noite para te fazer algo novo. Eis que farei coisas novas, diz o Senhor para a sua vida. Você vai tentar, você vai prosseguir, você vai caminhar, Deus vai te ajudar e você vai ter a perfeita paz e gozarás perfeita paz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Coloca o CD Teu Lázaro, a faixa de número 2.
Quem conhece um homem chamado Senaqueribe aqui? Levante a mão. Vocês podem encontrar, aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conhecer. Naquela cruz se entregou. Teu perdão me alcançou, o amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Amor assim, o mundo não conheceu. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim, o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
fui informado pelo pastor Wellington que nós temos também nesta noite a presença aí de alguns irmãos lá de Jardim do Mulato. É o Joabe. Tá aqui, irmão Joabe, muito conhecido nosso. E a sua esposa e a sua mãe também veio, né, irmão Joabe? Sua mãe. Então tem alguns irmãos lá de Jardim do Mulato. E nós queremos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Meus queridos, nós iremos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus. E eu queria até dizer que tem cadeiras vazias aqui na frente, né? Tem cadeiras vazias. Quem porventura está em pé aí atrás, quiser sentar-se, sente-se aqui na frente. O querido irmão também, ofereça aí uma cadeira para alguém que está aí do seu lado, porque nós chegamos ao momento mais importante deste culto, ao ponto culminante, que é o momento em que a palavra de Deus será pregada, e para isso nós devemos dar toda a nossa atenção. João Alberto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, louvamos a Deus e somos gratos ao Senhor Jesus Cristo por esta rica oportunidade que nesta noite Ele nos concedeu de estar aqui nesta cidade para juntos louvar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago aqui um abraço do meu pastor José Gonçalves, ali da cidade de Água Branca, para o pastor Fernando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, pastor. Também trago um abraço para todos os irmãos, para o pastor Jorge, pastor Wellington, que são os pastores auxiliares aqui nesta cidade. Fico muito feliz em conhecer o pastor Mesquita, um homem de Deus, a qual eu respeito muito. Esses homens que trabalharam e que ainda trabalham na obra do Senhor. Nós somos meninos próximo deles, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite nós estamos aqui com o propósito de adorar a Deus. E a Bíblia diz que quem dá liberdade para o Senhor fala de uma maneira tão especial, de uma maneira sobrenatural, porque dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus, você que nesta noite se encontra conosco, você é bem-aventurado, você é mais do que feliz, porque nesta noite Deus está te dando mais uma oportunidade de você ouvir a sua santa palavra. Então que você nesta noite dê liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão João Alberto, ele não convence ninguém. Os pastores que estão à nossa retaguarda, nós também não convencemos ninguém, mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você der liberdade para o Espírito Santo trabalhar nesta noite na tua vida, eu creio que ele vai falar de uma maneira tão especial que você não vai resistir à glória de Deus neste lugar e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20 e versículo 21. Nós estamos num trabalho evangelístico, nós estamos num trabalho ao ar livre, e nesta noite nós queremos trazer uma mensagem evangelística. Louvado seja o nome do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20 e versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: veio porém a lei para que a ofensa abundasse,
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos podem glorificar pela leitura da palavra de Deus? Aleluia! Você tem liberdade nesta noite glorificar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, quando lemos, amados irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, que para muitos é considerado a sua obra-prima, a história nos conta que o apóstolo Paulo, ele se encontrava em Corinto por volta do ano 56, e diz o apóstolo Paulo nesta carta, ele expõe todo o plano de Deus para a salvação do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Se você lê a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo, nela você vai encontrar a respeito da justiça de Deus, do amor de Deus, da justificação pela fé e do penhor por Espírito Santo e outros assuntos maravilhosos que servem para a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo escreve, e o capítulo 5 de Romano nos vai falar a respeito da justificação, e Paulo diz que esta justificação, ela vem pela fé e ela produz paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, meu querido amigo ouvinte da palavra, nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer produzir na tua vida a verdadeira paz. Louvado seja o nome do Senhor. E que paz é esta, irmão João Alberto? É quando o homem, ele tem paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai abordar dois temas. O primeiro dele é que o pecado, ele veio por causa de um só homem, e por causa do pecado a morte passou a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também Paulo fala em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, que também por causa de um só homem veio a graça de Deus para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, no versículo 12 do capítulo 5, Paulo diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 20 do capítulo 5, Paulo diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já aceitou ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, levanta-se a tua mão, meu irmão, glorifica o nome do Senhor, porque a graça de Deus, ela te alcançou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos nesta noite trabalhar em cima de dois temas: as consequências do pecado na vida do homem. Mas onde tem consequência, a Bíblia nos mostra também que há resultado da graça de Deus. Ora, irmão João Alberto, que consequência é essa do pecado na vida do homem? A primeira consequência que nós encontramos na palavra do Senhor, nesse texto que nós estamos aqui meditando nesta noite, é que o pecado, ele interfere na relação de Deus com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você lê a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2 e versículo 18 e 19, a Bíblia nos diz que Deus, ele convivia com o homem. Louvado seja o nome do Senhor, em uma comunhão e uma cooperação maravilhosa. Mas a partir do capítulo 3 e versículo 8, a Bíblia diz que Deus, ele procura o homem. A palavra do Senhor diz que Deus andava
aguardava pela viração do dia no jardim do Éden. E o homem, ele se esconde da presença de Deus por causa da sua queda, por causa do pecado. Em Gênesis capítulo 3 e no versículo 9, a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, ele faz uma pergunta ao homem: onde estás? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, eu tenho certeza absoluta que Deus também pergunta para você, meu querido amigo, onde você está? Por que, pregador? Eu vou lhe dizer, porque a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2, que as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você lê a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 15 e versículo 29, a Bíblia diz que o Senhor está longe do perverso. Por causa do pecado, o homem perdeu a intimidade, o relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Isaías, em Jeremias capítulo 5 e versículo 25, que os vossos pecados afastam vós do bem. O homem, por causa do pecado, ele sai completamente do centro da vontade do nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 10, a Bíblia diz que, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, nós aprendemos e vemos neste mundo que o homem está a cada dia fora do centro da vontade de Deus, que o mundo a cada dia está se acabando. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 22, diz que sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação está gemendo porque perdeu a comunhão com Deus. É pai contra filho, é filho contra pai, é nação contra nação, é irmão contra irmão. Não se tem mais temor a Deus. Perdeu o temor a um Deus santo e poderoso. O que é isso? É essa geração perversa que a cada dia está gemendo. Escute, meu querido amigo, nesta noite Deus te dá a oportunidade para que você venha ter comunhão com Ele, comunhão com Ele, comunhão com Ele, porque Ele te ama e quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda consequência do pecado na vida do homem é que o pecado, ele deixa o homem culpado diante de Deus. O que é culpa, irmão? Eu vou dizer para você: culpa é uma omissão prejudicial. Culpa é um delito, é um desvio de regra e de conduta. A palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 13, que o Senhor Deus, ele faz uma pergunta para Eva, e diz a palavra do Senhor que Deus diz assim: por que fizestes isto? Por que fizestes isto? É a pergunta que Deus faz para Eva. E Eva diz assim: foi a serpente que me enganou. Tiago diz, em Tiago capítulo 3, versículo 13, o apóstolo diz que aquele que tropeça em um só ponto torna-se culpado de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos no capítulo 3 e versículo 9, a parte B diz que quer judeus, quer gregos, todos estão debaixo do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? É a culpa, é falta de relacionamento com Deus, é o pecado que a cada dia está se proliferando neste planeta. A cada dia o homem está indo de mal para pior. Mas escute isso que eu vou dizer para você, é bíblico, eu não estou inventando nada. A palavra do Senhor diz em Romanos no capítulo 6 e versículo 23, que uma vida de
a morte física e a morte eterna sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a culpa. O homem está culpado diante de Deus por causa do pecado. Ele perde completamente, ele perde essa relação com Deus e ele se torna culpado diante de Deus. A terceira consequência que eu encontro na palavra do Senhor é que por causa do pecado o homem está debaixo da ira de Deus. Ah, irmão João Alberto, mas Deus se ira. O nosso Deus também é justiça. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O homem está debaixo da ira de Deus por causa do pecado. Eu digo aqui que na palavra do Senhor, em Romanos do capítulo 1, versículo 18 e versículo 20, a Bíblia diz que a ira de Deus se revelou do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por causa da injustiça, o homem quer fazer que as coisas se tornem verdade. No versículo 20, a palavra do Senhor diz: porque os atributos invisíveis de Deus são assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que desde o princípio Deus se revelou ao homem. Desde o princípio Deus busca intimidade com o homem pela sua divindade, pelos seus atributos, pelo seu poder. A prova é que Jesus Cristo veio a esta baixa terra trazer a restauração entre Deus e o homem. E diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, versículo 20, já no final, que por causa disso tais homens são por isso indesculpáveis. O que é isso, irmão? Isso quer dizer que por causa do pecado e pelo fato de Deus a cada dia estar querendo te salvar, e pelo fato de a cada dia Deus mostrar o seu amor para com você, você é indesculpável diante de Deus. Você vai perder naquele dia essa desculpa, porque a cada dia os irmãos estão aqui em São Francisco do Maranhão, a cada dia os irmãos estão do outro lado do rio, no Brasil e no mundo, pregando a palavra e dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo ele batiza com o Espírito Santo e em breve ele voltará. Escuta, meu querido, quando acontecer o dia da vinda do Senhor, você é indesculpável diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu dizer algo para você nesta noite. Paulo diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Deus, ele tira a sua ira, porque Deus também perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. João, no capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que nele, quem crê, não é julgado. Louvado seja o nome do Senhor. É a graça de Deus na minha vida e na tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Você está entendendo essa palavra? Se você estiver entendendo, levante a sua mão, comece a glorificar a Deus. Aleluia. Ai, irmão João Alberto, nós estamos em um culto ao ar livre. É o ar livre mesmo, irmão, que se louva, é no ar livre que se adora, é no ar livre que glorifica o nome do Senhor. Eu fico imaginando, irmão, que muitas vezes nós somos tão acanhados para dizer um brado de glória, para dizer louvores ao nosso Deus, enquanto o mundo que tem uma alegria passageira, que tem uma paz passageira, está aí se alegrando. Nesta noite, se você tem Jesus Cristo na tua vida, começa a dar brado de glória, começa a dar liberdade para o Espírito Santo, porque Ele está aqui nesta noite e Ele está falando contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que Jesus está aqui nesta noite? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Muita gente está crendo. Mas eu te fazer aqui a pergunta: quem está sentindo a presença de Deus?
Crer é bom, mas também bom é sentir a presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus maravilhoso, aleluia. E Ele diz na sua palavra, quando tiver 2 ou 3, Ele se faz presente no meio dele. Se você veio nesta noite aqui para ouvir a palavra, para louvar, abra a tua boca também para adorar e mostra para esta cidade que você é o povo mais feliz deste mundo, para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, meu querido, nesta noite, que eu estou sentindo da parte de Deus. Se tinha uma pessoa acanhada para abrir a boca para dizer glória a Deus, meu pastor, era eu. Eu chegava e sentava lá atrás, e ali eu ficava calado. Mas um dia eu senti algo tremendo na minha vida. Eu senti a presença do doce Espírito Santo. E a partir daquele dia, aleluia, eu tenho coragem para pregar a palavra do Senhor. Dentro do templo, fora do templo, debaixo de uma árvore, aonde Deus me mandar, eu vou, aleluia, eu prego, eu glorifico, eu adoro, eu abro a minha boca e digo glória a Deus, porque Cristo me salvou, louvado seja o nome do Senhor. Se você veio adorar, pode continuar adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A Bíblia Sagrada fala do resultado da graça na vida do homem. Quando você lê a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 26, 27 em diante, você vai ver a história de um homem chamado Simeão. A Bíblia diz que aquele homem já era velho, já era avançado em dias, mas ele tinha uma promessa de Deus na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. A promessa era que ele não morreria antes de ver o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele estava com Simeão, e o Espírito Santo, ele impulsiona Simeão a ir ao templo, no dia em que o menino Jesus, ele ia ser apresentado. E diz o versículo 28 do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas, a Bíblia diz que Simeão, ele tomou o menino nos seus braços e louvou a Deus, e diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ali era a graça de Deus se manifestando na vida de Simeão. Nesta noite, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, ele venha abrir os teus olhos espirituais, e que você também venha ver a salvação de Deus nesta noite, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2 e versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia! A graça de Deus está aqui nesta noite. Ela está manifestada, ela é representada pelo seu Filho Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em João capítulo 3 e versículo 16, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tem um diálogo com Nicodemos e diz assim: olha, Nicodemos, porque Deus amou o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 do capítulo 3 de João, ele diz que Jesus Cristo veio a este mundo não para que o mundo fosse condenado por ele, mas que fosse salvo por ele. A
graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite se manifesta no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Abra os teus olhos para que você possa ver a salvação, a grandeza da salvação na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, quando fala de salvação, ela vai nos falar que salvação é um livramento, é um grande livramento, podemos assim dizer, do homem viver uma vida sem Deus. Eu quero dizer para você, meu querido amigo ouvinte da palavra do Senhor, eu quero nesta noite dizer para você, meu querido amigo, que por um acidente da vida, você deve ter se desviado dos caminhos do Senhor. A salvação é um livramento que Deus te dá, para que você venha ter comunhão com Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos na palavra do Senhor que a salvação, aleluia, é o fato de você ser salvo dos seus pecados. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1 e versículo 21: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você lê a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 7 e versículo 50, você vai encontrar Jesus Cristo, ele tendo um diálogo com a mulher, e ele diz assim: a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia, glória ao Senhor. Salvação é um livramento que Jesus Cristo te dá. É um livramento que Ele te dá por causa que o homem vive uma vida sem Deus. Salvação é uma oportunidade que Deus está te dando e que Ele te dá a todo momento, para que você volte a ter comunhão com Ele por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Ah, irmão Gilberto, eu posso ter comunhão com Deus? Tem não, meu querido. A Bíblia diz em João capítulo 14 e no versículo 6, aleluia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus Cristo pode conceder salvação para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda bênção da salvação é que a salvação, ela restaura a tua comunhão com Deus. Aleluia! Paulo diz que por causa do pecado, o homem está destituído da glória de Deus. Perdeu a comunhão, não tem conversa, meu querido. Por causa do pecado, você perdeu o relacionamento com Deus. Por causa do pecado, você é culpado diante de Deus. Por causa do pecado, você está debaixo da ira de Deus. Mas a salvação em Cristo Jesus Cristo, em Cristo, Ele restaura esta comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 13, Paulo diz que nós éramos peregrinos e forasteiros, mas por causa do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos agora concidadãos do céu. Aleluia! Nós temos uma pátria lá no céu. Aleluia! O que é isso? É comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer restaurar esta comunhão nesta noite contigo. Você pode até perguntar: e o que é que eu tenho que fazer? Aceitar a Jesus Cristo como Salvador, porque o preço Ele já pagou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já derramou o seu sangue na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos teus pecados também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a permissão do pastor Fernando. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Aleluia.
pecado versus a graça de Deus. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! Nesta noite nós estamos em via pública para dizer que Jesus Cristo te ama, para dizer que Jesus Cristo, Ele quer salvar a tua vida, para dizer que Jesus Cristo, Ele quer restaurar esta comunhão contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Para dizer para você nesta noite que Jesus Cristo, Ele tem um amor tão grande por ti, que Ele preparou este dia. Aleluia! Ele mandou a sua igreja para fora, para a rua, para que você tivesse a oportunidade de ouvir esta palavra também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite para você, meu querido, que salvação, aleluia, ela lhe dá uma viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, escrevendo em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, Pedro diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Talvez esta noite você tenha chegado aqui sem esperança. Talvez nesta noite vocês tenham vindo aqui nesta noite passando uma solução para a tua vida e não está encontrando. Eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo, a solução chegou na tua vida nesta noite. A esperança está aqui na tua vida, aleluia, nesta noite na tua vida também. Jesus Cristo te ama. E eu quero fazer um convite, é o convite mais especial que o homem pode receber na sua vida. Aonde está a primeira pessoa para aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador? Jesus Cristo te ama. Ele quer restaurar esta comunhão contigo nesta noite. A igreja aí trabalha em nome de Jesus Cristo. A igreja trabalha. Irmão, nós temos uma guerra espiritual nesta noite. Convida teu amigo nesta noite. Ele é importante para Deus. Ei, meu querido, Jesus Cristo te ama e quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está a primeira pessoa para aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador? Talvez você diga assim: irmão João Roberto, não tem mais jeito para a minha vida. Tem, meu querido. Jesus Cristo, Ele te ajeita. Jesus Cristo te salva. Ele te lava com seu sangue. Ele escreve o teu nome escrito, Ele bota o teu nome escrito no livro da vida e te dá a viva esperança de um dia morar no céu de glória. Onde está a primeira pessoa nesta noite para aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador? Venha, não perca a oportunidade. O dia de amanhã não nos pertence. O dia é hoje, a salvação é agora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero passar o microfone para o pastor Jorge para dar continuidade. Amém. Meu querido amigo que está aqui presente, que veio ouvir a mensagem da palavra de Deus, Jesus Cristo te ama e Ele deseja entrar na sua vida, no seu coração. Aceite a Jesus Cristo como Salvador nesta noite. Esta é a oportunidade que Jesus está te dando. Não desperdice. Nós vamos ouvir a banda lá da Assembleia de Deus de Água Branca, louvando ao Senhor com mais um hino. A dor é a mesma em cada voltar. O medo da morte no dia final. Pode ser no dia da doença, na vida de quem não vive com Deus. Viva com Deus.
insisto nos conselhos meus, aceite a Cristo, a morte morreu no meio da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus, com mãos estendidas, cheias de poder. Jesus na vida, apenas Deus. Viva com Deus, agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus, aceite a Cristo, e viva com Deus, viva com Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. E muito Queridos, nós vamos agora ver uma apresentação, uma peça aqui com o grupo de jovens da Assembleia de Deus. E essa apresentação é intitulada Coração Vazio. Então, vamos voltar as nossas atenções aqui para frente. E é uma mensagem muito interessante e esperamos que você entenda a apresentação que iremos ver agora, com os jovens aqui da Assembleia de Deus de São Francisco do Maranhão. Eu sei por que eu vivo, eu sei pra quem eu canto. Ninguém jamais vai me enganar. Eu sei quem sou em Cristo, ouvi a voz do Mestre. Eu vou anunciar a salvação. Eu não vou parar meus pés.
importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Esse preencher o seu coração em tantos lugares, mas só Jesus, meu amigo, só Jesus. Jesus foi feito no tamanho certo, né? No tamanho certo para preencher o vazio do teu coração. Então, se nesta noite você quer Jesus, Ele está aqui de braços abertos para lhe esperando. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer transformar o seu viver, lhe transformar em uma nova criatura. Mas para isto é preciso que você dê lugar, que você diga um sim para Jesus, que você permita Ele entrar no seu coração e transformar a sua vida. É desta forma. Então há alguém para Jesus, para aceitar a Jesus como Salvador nesta noite. Nós estamos aqui prontos para lhe apresentar, para orar por você. Que Deus possa nos abençoar grandiosamente, abençoar a você que saiu da sua casa, você que não é evangélico, mas veio até aqui participar deste culto nesta noite, que só Deus é quem pode abençoar você, e nós estamos orando por você, para que você chegue a ter um encontro com Jesus, um encontro transformador, um encontro que vai mudar a sua vida. Meus queridos, nós estamos chegando no final deste trabalho nesta noite, e eu irei passar agora o microfone para o pastor Fernando Cardoso Carvalho, que é o nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em São Francisco do Maranhão. Mas eu gostaria o pastor irá fazer os devidos agradecimentos, mas eu gostaria apenas de fazer menção ao prefeito, que nós pedimos a ele que nos cedesse, que ele providenciasse um som para esse evento, e ele prontamente nos atendeu, né? O prefeito municipal, o senhor Valdivino Alves Nepomuceno. E nós queremos deixar aqui os nossos agradecimentos a ele. E pessoalmente também quero agradecer aos queridos jovens que estiveram aqui durante todo esse dia, né? Aqui nessa luta pesada de organização desse trabalho. Eu não vou nem citar o nome, porque para não deixar um sem que eu possa aqui não falar, né? Mas Deus conhece muito bem o empenho de cada um deles, e se não fosse o empenho de cada um, que nós aqui reunidos, esse trabalho não teria acontecido. E primeiramente nós, claro, agradecemos a Deus por Ele ter nos dado esta linda oportunidade de estarmos aqui. E eu passo agora o microfone ao pastor Fernando, para que ele esteja fazendo as considerações finais. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite
Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, também a presença de todos os irmãos. Quero agradecer de coração o pastor João Alberto e toda essa caravana que veio de Água Branca nos trazer, nos dar a satisfação de estar participando desse trabalho aqui, ajudando aqui. E muito obrigado. Quero também mandar um abraço ao pastor José Gonçalves, companheiro de luta. Quero agradecer a todos os irmãos que se empenharam nesse trabalho aqui nesta noite para que acontecesse este evento. E não vá embora antes que venha aguardar todas estas coisas, né? Quero agradecer os pastores, companheiro aqui no campo de trabalho. Também não posso deixar de agradecer o pastor Mesquita, que está mais nós aqui. Veio de São Mateus passar uns dias aqui, mais nós. Muito agradecido. Quero agradecer mais uma vez o senhor prefeito que concedeu essa aparelhagem de som. Eu convido agora os irmãos para ficar em pé, para nós encerrar o trabalho. E se tiver uma pessoa que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ainda tem a oportunidade. Meu amigo, não deixe que fique tarde demais para você chegar-se à presença de Deus. Quero agradecer ao irmão Rafael. E a cantora que também nos trouxe o prazer de estarmos aqui louvando o Senhor Deus. Muito obrigado a todos, né? De coração. Eu vou orar agora encerrando o trabalho e pastor Mesquita em pé traz bênção apostólica, né? Nosso Deus e nosso Pai, neste momento, te agradecemos, Senhor, pela tua santa presença, por este trabalho que foi realizado nesta noite. Deus Santo, abençoa, Jesus, toda a tua igreja, todos esses obreiros que estão anunciando as boas novas. Abençoa também esta cidade, guarda, Jesus, essa cidade, abençoa as autoridades. Deus Todo-Poderoso, tudo, Senhor, nós te pedimos esta bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação e a virtude do Espírito Santo habite e reine no seio desta igreja e deste povo que Deus ama e quer salvar. Amém. E todos digam amém. Os irmãos que não tiveram oportunidade para cantar e que me desculpe, né?